Olá, olá, precisamos aí, vamos mais uma live para conversarmos sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. Pastor Mário Teixeira com vocês, espero que esteja tudo bem aí, espero que esteja tudo bom na vida de vocês. Vamos estar nesse momento nos preparando para falarmos um pouco da Bíblia Sagrada. Não sei se está tendo aí o áudio, se está tendo barulho, ruído. Sei que eu não tenho aqui um estúdio preparado para falarmos a respeito da palavra do Senhor. Então, quero poder falar com vocês a respeito da Bíblia Sagrada. Nós estamos no livro do Gênesis. Nós falamos do capítulo 1, nós vamos agora falar do capítulo 2 do livro. Se você estiver ouvindo, escreva aí, estou ouvindo. Se não tiver, escreva aí também. Eu quero que você participe comigo desta live nesse dia especial, neste sábado abençoado. Bem, vamos para a nossa oração. Vamos estar orando nesse momento. Quero estar orando com vocês para que possamos começar o nosso estudo bíblico. Eu estou com um pouco espaço para gravar, por isso que eu não tenho gravado muito, mas nós vamos estar aqui conversando com você. Quem está me ouvindo aí, diga glória a Deus, diga amém. Alguém me ouvindo aí, alguém está ouvindo, compartilhe com um amigo. Compartilhe aí para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Vamos lá? Querido e amado Deus, neste momento, Senhor, nós te pedimos que, ó Senhor, tu possa derramar a tua graça sobre a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor, ó Deus, ensina aquilo que vamos falar. Que, ó Senhor, que o Senhor possa nos revelar a tua palavra, que já é revelada a cada um de nós por intermédio das Escrituras, mas abra nossa mente para entendermos aquilo, Senhor, que precisamos entender, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos conversar nesse momento. Quem está ouvindo aí, diga amém. Tem alguém me ouvindo? Quem está ouvindo aí, diga amém. Meus irmãos, eu tenho feito poucas lives, até porque não tenho assim um número muito grande de pessoas nos assistindo. Eu ainda estou aprendendo aqui a trabalhar com esse sistema de ao vivo. Para mim é uma ótima possibilidade para falarmos a respeito das coisas de Deus, mas o tempo às vezes também não nos permite muito. Nós temos aí no TikTok, por exemplo, 1000 e poucos seguidores e poucas pessoas entram e nos prestigiam nesse momento de estudo bíblico. Eu sei que tem pessoas que não têm realmente tempo de ficar, mas eu gostaria que você ficasse, que você estivesse comigo aí uma horinha apenas para podermos falar
aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações através da sua palavra, através da soberania da sua palavra. Então, para mim, é sempre um motivo muito grande estar com vocês. Sempre é uma honra estar com vocês. Então, eu quero estar assim, falando com vocês. Mas vamos ler o texto da Bíblia. Eu vou começar dos versículos 1 até o 3 do capítulo 2. Então é Gênesis, capítulo 2, versículos 1 ao 3. Se você puder, já baixa um pouquinho que eu estou gravando ali uma live ali. Vamos lá. Bem, capítulo 2, dos versículos 1 ao 3 do livro de Gênesis, é muito importante. Aqui é o fim, praticamente, do ato da criação de Deus. Então, vamos lá, capítulo 2, vou ler do versículos 1 ao 3. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Bem, Deus, ele abençoa o 7º dia. E aqui é que traz uma confusão religiosa, principalmente aqueles que praticam os atos que são atos da lei, de que o sábado é um dia designado para o ser humano descansar. Ora, o texto afirma que foram terminados a obra. Toda a obra havia sido acabada no 7º dia. Então isso inclui, logicamente, todos os elementos que nós conhecemos na matéria, como planetas ou o universo que nós conhecemos, que podemos até ver com os nossos olhos limitados a algumas coisas, e também por aparelhos como telescópios, ver grandes números de estrelas que estão no universo. Então se fala dos planetas. Planetas, quando se fala de planeta, fala do nosso. Eu quero falar, logicamente, dos planetas que contém, vamos dizer, dentro do nosso sistema solar. E quem estuda sabe quais são os planetas. Tudo isso foi criado por Deus. Planetas, estrelas, os animais de todas as espécies, as aves, os peixes que tem no mar, os répteis na terra, tudo foi, logicamente, criado por Deus. As plantas, o vegetal, tudo aquilo que você vê, que é lindo, se você viaja de ônibus, você olha para aquelas fazendas, aquelas coisas verdes durante o dia, bonito, à noite não dá para apreciar tanto, por causa da escuridão, mas de dia é uma coisa, é uma beleza
natural feita por Deus. E o ser humano. O ser humano também é criação de Deus. Então, a Bíblia diz que no 7º dia Deus havia terminado toda a sua criação. Toda a sua criação. Então, o que logicamente isso significa? Significa que Deus completou a criação de uma forma perfeita. Uma forma perfeita e plena. Nada ficou logicamente faltando ou incompleto. Então essa teoria de que Deus fez a terra em caos, isso é uma teoria mentirosa. Deus fez tudo perfeito, mas teve a sua etapa para que tudo aquilo fosse feito. Então teve a etapa, por exemplo, nós lemos lá no capítulo 1, quando Deus disse no princípio, quando Moisés ele escreve que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ora, também, logicamente, que quando no capítulo 2 diz que a terra estava sem forma e vazia, aqui está falando que Deus ainda estava, logicamente, fazendo a sua obra. Há uma teoria dizendo que há uma distância, um distanciamento entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis, uma distância de tempo, de época e de eras. Mas isso é uma teoria humana, não uma teoria logicamente bíblica. Então as pessoas aderem a terra está em um estado sem forma e vazia com a queda e a expulsão de Satanás do céu. Até porque Jesus diz que viu Satanás como um raio cair do céu. E Satanás, quando chega lá no livro de Jó, diante de Deus, ele fala: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Então, por esses assuntos, que entre os versículos 1 e 2, há uma teoria de que a terra se tornou um caos por causa do impacto da queda de Satanás. Mas é apenas uma teoria. Nós não podemos, de maneira nenhuma, dizer com firmeza que realmente foi isso que aconteceu, até porque a Bíblia, logicamente, não nos revela isso. Então Deus completou a criação de forma plena e perfeita. Então Deus é um ser de ordem e de propósito. Ele termina aquilo que ele começa. Vamos ler um texto aqui em Filipenses, capítulo 1, versículo de número 6. Filipenses 1, 6. Olha o que diz aqui. Tendo por certo isto, que aquele que vos começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, aquele que começou a boa obra. Logicamente, no contexto aqui, como tenho por justo sentir isto, que vós todos, porque retenho o meu coração, pois todos vós fosse participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha de saudade que de vós
todos tenham em entregar a afeição com Jesus Cristo. Então isso aqui é muito importante. É muito importante. Você vai passar com essa... Então é muito importante essas coisas que tenho aqui falado com vocês. Então Deus, ele começa aquilo que ele termina. É lógico que aqui em Filipenses, Paulo está falando da boa obra começada por Cristo e que todos aqueles que começaram devem terminar a boa obra. A segunda coisa aqui no texto que nós lemos hoje, ele fala a respeito de o descanso de Deus nos versículos 2 e 3. Descanso de Deus. Ora, existe aqui uma palavra que é uma palavra-chave, porque o verbo hebraico usado para a palavra descanso é Shabat, que significa literalmente, de uma forma literal, cessar ou parar. Então, o que isso logicamente significa? Significa esse descanso. Esse descanso não é o descanso físico, não indica cansaço físico, até porque Deus, ele é um ser onipotente, e o ser onipotente não sente cansaço físico. Então a palavra descanso aqui, ela é relacionada à questão de cessar da atividade criadora, o fim da atividade da criação. É uma pausa contemplativa diante de uma obra que agora está literalmente, logicamente completa. Então existe uma comparação aqui com a pessoa de Cristo, por exemplo. Assim como Deus cessou essa obra no sétimo dia, descansou, Jesus, após consumar a redenção lá na cruz do Calvário, também assentou-se à direita de Deus. Vamos ler a carta aos Hebreus, capítulo 8, vamos lá, Hebreus 8, versículo 1. Ora, a suma de que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade. Veja só agora aqui o capítulo 10, o versículo 12. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado sobre a destra de Deus. Então, depois de ter terminado a obra redentora, o Senhor Jesus assentou-se à destra de Deus. Então, é muito importante entender, porque o texto aqui diz que Deus, ele abençoou e santificou o sétimo dia. E aqui vem muitas indagações mesmo. Por exemplo, Deus abençoou o sétimo dia. Logicamente que isso vai indicar para nós que o dia foi separado como
especial e distinto. Ora, o sétimo dia foi um dia escolhido literalmente por Deus. Então Deus, ele santifica esse sétimo dia. E Deus santificou o sétimo dia e separou para um propósito não físico, um propósito espiritual. Então é bom nós entender que o propósito do sétimo dia é um propósito espiritual e não um propósito físico ou literal. É lógico que para o povo de Israel, quando vem a questão dos 10 mandamentos, mais tarde, esse sétimo dia vira uma base de um dia chamado sábado para a nação de Israel, ou Shabat para a nação de Israel. Nós vamos encontrar isso lá em Êxodo, no capítulo 20, dos versículos 8 ao 11. Então, qual é o simbolismo desse sétimo dia para nós, os cristãos, aqueles que pregamos sobre a pessoa de Cristo? O descanso de Deus aqui nesse capítulo 3 aponta para o descanso espiritual oferecido na pessoa de Cristo. Vamos ler aqui mesmo na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 4, nós vamos ler os versículos 9 e 10. Hebreus 4, versículos 9 e 10. Diz assim: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou nas suas obras, como Deus das suas. Então resta um repouso. Isso quer dizer que o dia do repouso há de vir sobre a minha e sobre a sua vida. Então, um dia de repouso, literalmente, não é mais um dia fixo, não quer dizer que é o sábado ou o domingo. Todos os dias nós devemos descansar na presença de Jesus, porque esse descanso, ele tem o sentido de um descanso espiritual. Esse descanso, ele é mais forte quando está sendo aplicado diante da graça de um Deus, que mesmo nós, ser humano, não merecendo, ele faz alguma coisa por nós. Então, qual é essa ligação desse dia de descanso com a redenção de Jesus? Qual é a tipologia cristocêntrica disso? Descanso após a criação. Deus descansou após terminar a criação física. Descanso após a redenção. Cristo, após completar a obra da redenção, assentou-se, indicando o fim da obra de salvação. Agora, nós somos literalmente salvos pela pessoa de Jesus. Nós somos salvos por Jesus. Qual é o significado disso para nós, a igreja? Cristo, após completar essa obra, hoje o crente, ele é chamado a entrar
nesse descanso pela fé. Nós somos chamados a entrar nesse descanso por intermédio da fé. Olha aqui o versículo 3 de Hebreus 4. Ó, porque nós que temos crido entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Então nós somos chamados para o repouso diante de Cristo, diante do Senhor. Então, quais são as lições práticas que nós podemos tirar aqui desse texto do capítulo 2, do versículo 1 ao 3? Deus é um Deus que Ele termina tudo que Ele começa. O descanso de Deus é um convite espiritual para parar, contemplar e reconhecer a suficiência do eterno. Cristo é o cumprimento do verdadeiro descanso espiritual. A adoração e a comunhão com Deus são prioridade no tempo que Ele santificou. Então, o descanso de Deus no sétimo dia não significa literalmente inatividade, mas a celebração de uma obra perfeita e finalizada. Então, da mesma forma, Cristo é hoje o nosso descanso espiritual e somos chamados a viver nesse descanso por intermédio da fé. Então isso é o que nós falamos aqui sobre os versículos 1, 2 e 3 do capítulo 2 do livro de Gênesis. Agora nós vamos para o próximo texto. Nós vamos ler agora dos versículos 4 até o versículo de número 6. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Bem, nesses versículos que nós acabamos de ler, nós vamos encontrar uma transição. A origem dos céus, a palavra céus, chamaim, em hebraico aqui, está no plural. E a terra. Porém, vai deixar aqui algo bem explicado nessa transição literária da criação do cosmos e também ao foco ao homem, ao ser humano. Então, vamos ver algumas divisões de seções aqui. Primeiro, Gênesis 2:4 funciona como uma espécie de
dobradiça, aquilo que nós usamos para articular porta. Ele encerra a sessão da criação do cosmos, em Gênesis 1, 1 e 2 e 3, e inicia uma nova sessão focada agora na criação do homem, na criação do ser humano. A expressão-chave desse versículo é: estas são as gerações dos céus e da terra. Esta expressão é uma fórmula estruturada aqui do livro do Gênesis. Telot, ou telodote, toledote, usada para introduzir novas fases na narrativa do livro do Gênesis. Então existe mudança, por exemplo, no nome para Deus. Agora aparece Senhor Deus, ou Jeová Elohim, ligado à criação do homem pelo Criador, que é Elohim, ao Deus da aliança, que é YHWH, que nós interpretamos como Jeová, mostrando que o Criador é também um Deus pessoal que se relaciona com o ser humano, se relaciona com o homem. Então, aqui não se trata de uma segunda criação, mas de um novo enfoque sobre a mesma perspectiva. Moisés está escrevendo sobre a mesma coisa, apenas agora colocando o ponto final naquilo que ele começou na narrativa do capítulo 1. Então, qual é o erro comum que encontramos? Então, alguns estudiosos dizem que Gênesis 2 apresenta uma segunda narrativa da criação. Isso, logicamente, não é verdade. Aqui é a continuação. O capítulo 2 não está repetindo a criação em ordem cronológica, mas está reorganizando o foco. Está mostrando qual é o foco original do sentido criativo do Eterno. Deixa de ser uma narrativa universal para se tornar uma narrativa antropocêntrica, focada agora, literalmente, no homem. Então aqui é uma mudança. A mudança de um panorama global para um cenário local, que vai estar focado literalmente no jardim, no Éden. É bem importante nós entender isso aqui, jardim no Éden. Isso quer dizer que o Éden, o jardim não era do Éden, o jardim estava no Éden. Então agora no capítulo 2, o personagem central agora é o homem. O homem é o personagem central do capítulo 2 de Gênesis. Então nós vamos ver aqui a preparação do ambiente para a criação do homem. O cenário antes da criação do homem. Vamos entender. O texto diz que não havia planta do campo, nem chuva, e não havia homem para cultivar o solo. Então vamos entender aqui 3 fatores que definem esse ambiente. Primeiro, a ausência de vegetação no campo.
Então, não por erro ou falha, mas porque ainda não havia o elemento humano para trabalhar na terra. Então a terra estava ainda sem ninguém para que pudesse cultivá-la. A segunda coisa é a ausência da chuva. Deus ainda não havia iniciado o ciclo de chuva, que é, logicamente, o sistema natural que viria bem depois. A falta do homem. A criação do homem é apresentada como um passo essencial no processo. Então, o meio alternativo de regas. O texto diz que um vapor subia da terra e regava a superfície do solo. Provavelmente uma irrigação natural por neblinas ou fontes subterrâneas, mostrando o cuidado divino mesmo antes que o homem fosse criado. Uma outra coisa aqui é a questão que nós podemos trazer para a aplicação espiritual. Primeiro, Deus prepara o ambiente antes do homem ser criado. Há um princípio espiritual aqui. Deus sempre prepara o lugar antes de colocar o homem nele. Exemplo, o Éden foi preparado antes da criação de Adão. Dependência do homem e da provisão de Deus. O homem não é autossuficiente. Desde o início, tudo foi divinamente planejado por Deus para suprir o homem que ele agora vai criar. Mas o homem também tem a responsabilidade de cuidar daquilo que Deus havia criado. Então o homem é criado com o objetivo de cuidar, de regar, de trabalhar. Então essa história que as pessoas às vezes brincam, eu queria descobrir quem foi, por que o trabalho existe. Deus já havia criado, o próprio Deus, ele trabalha até o dia de hoje. Então o trabalho não é uma maldição, o trabalho é uma honra para o homem, para o ser humano. Então, nós devemos aprender lições sobre a ordem e o propósito de Deus. Deus age com propósito. Nós vamos ver aqui a natureza, o jardim, o solo. Tudo, logicamente, tem um propósito educativo e relacional para o homem. O homem nasceu com um propósito. O propósito de quê? De cuidar da terra. Esse foi o propósito que Deus criou o homem. Então a relação com o tema é maior. Então nós vamos entender isso mais tarde quando nós falarmos sobre a questão da queda humana. Então, no capítulo 2, logicamente o centro da narrativa bíblica passa a ser o homem. Então, capítulo 1, o homem foi o clímax da criação. A partir de 2:4, o foco se estreita na sua história específica. Fala da formação do homem, do seu ambiente, do seu
teste, que é a árvore do conhecimento, sua queda e as consequências que vêm até o dia de hoje. Então, cenário de prova e disciplina. Então, o Éden não é apenas um paraíso de deleite, mas também um lugar de disciplina, de escolha e de responsabilidade moral. Então, para nós concluirmos esse estudo, Deus cria o homem com propósito. O homem é o centro da atenção divina na criação. O ambiente foi preparado para o homem antes mesmo que ele existisse. A narrativa vai conduzir agora para a prova da obediência humana. E tudo isso aponta para o cuidado, a soberania e o propósito moral de Deus na história da humanidade. Então, nós poderíamos olhar e ver aqui a questão da estrutura de todo texto que nós lemos. Então, qual seria a divisão desse capítulo 2? Versículos 4 ao 6 é o prólogo da introdução da nova sessão. Como eu disse, o centro agora é a criação do homem. Versículo 7 fala da formação, de como Deus formou o homem. Os versículos 8 a 14 fala do ambiente do homem, que é o jardim no Éden. Os versículos 15 ao 17 fala da responsabilidade e a prova do homem. E os versículos 18 ao 25 fala da criação da mulher, que seria e que é a companheira perfeita do homem. Então, tudo isso nós vamos literalmente estudar no livro do Gênesis. Nós vamos estar estudando no livro do Gênesis. Bem, a expressão aqui, quando fala estas gerações, que é Toledut ou Dot, dos céus e da terra, é o significado da palavra gerações, geralmente refere a descendência, história ou o desenvolvimento de algo. Então, em Gênesis, essa expressão divide o livro em seções que nós chamamos de seções narrativas, que avançam no decorrer que vamos lendo e entendendo a história. Então, eu peço a você que leia a Bíblia. Você quer conhecer, você precisa ler a Bíblia. Meu intuito desses estudos bíblicos é trazer para você a importância de nós lermos o texto bíblico. Então, vamos observar o contexto. Aqui a palavra gerações não se limita a uma genealogia humana, mas se refere ao desdobramento da criação, focando no homem como personagem central. Então, o cenário, por exemplo, capítulo 2, versículos 5 e 6, antes da criação do homem ainda não havia vegetação agrícola. Por quê? Ora, a resposta é bem óbvia, a resposta está no próprio texto, porque não chovia, não havia homem para cultivar a terra.
e apenas um vapor subia para que a terra fosse para regar a terra. Então, nosso próximo foco aqui agora é a questão da criação do homem, no versículo 7. Vamos ler? Versículo 7. Vamos para a Bíblia. Gênesis 2, 7. E formou o Senhor o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O homem passou a ser agora alma vivente. Então, nós podemos entender aqui que o homem, ele é um ser de dupla natureza. Como assim? Nós temos a natureza física, e da natureza física nós somos feitos de quê? Do pó da terra. Deus formou o homem do pó da terra, da argila, do barro, da terra. Mas também temos a natureza espiritual. Como assim? Deus soprou em nossas narinas o fôlego da vida. Então a vida, ela é espiritual. O homem depende de Deus para a vida física e a vida espiritual. Então isso aqui é muito importante para você. Então, o ambiente preparado aqui no jardim, no Éden, nós vamos entender dos versículos 8 ao 14 do capítulo de número 2. Vamos ler? Versículo 8 até o 14. Diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, à banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e ali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro era Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avelar, onde há ouro. E o outro dessa terra é bom. Ali há o bedélio e a pedra de sardônica. E o nome do segundo é Rio Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio, Idequel. Este é o que vai para a banda do Oriente, da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Olha só, Deus, ele faz um local para o homem que ele havia criado habitar. Esse local, nós lemos aqui como jardim no Éden. A tradução revista e corrigida diz do Éden, mas há outras versões que é no Éden, da banda do Oriente. Então, qual é a característica natural desse jardim que Deus havia criado? Primeiro, solo fértil, lugar fértil.
Ali havia árvores agradável à vista e boa para alimento. Então ali o homem poderia sobreviver e se alimentar de tudo aquilo que nascia naquele lugar. Mas Deus pôs também naquele lugar a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu quero botar aqui um exemplo para você, algo importante. A árvore que estava no meio do jardim não era a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida. É o que o texto diz. Mas a árvore que havia sido proibida não foi a árvore da vida. Deus não proibiu o homem comer da árvore da vida. Deus proibiu o homem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o texto fala que um rio dividia-se em 4 braços naquela localidade, que era Pison, Gion, Tigres e Eufrates. Deus prepara um ambiente de deleite, de alegria e de provisão para o homem, mas também dar a ele responsabilidades moral. Deus sempre coloca um homem em um contexto de provisão, beleza, mas também de muita responsabilidade. Então, vamos entender sobre a responsabilidade moral que Deus deu ao homem, o mandato e a prova no versículos 15 que nós lemos. Ele diz, tomou, pois, o Senhor Deus, o homem, e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então aqui é a prova moral. O homem podia comer de todas as árvores, exceto a que Deus havia proibido. E qual Deus havia proibido? A árvore do conhecimento do bem e do mal. A pena para essa desobediência seria a pena de morte espiritual e física, caso o homem desobedecesse. Então a felicidade do homem incluía liberdade, mas também limites. Deus deu ao homem liberdade, mas deu ao homem também limites. O homem tinha seus limites, como nós temos os nossos limites. Trabalho com sentido e relacionamento com Deus baseado na obediência voluntária do homem. A verdadeira felicidade humana está em viver dentro dos limites sábios estabelecidos pelo próprio Deus. Então, vamos ler agora versículos 16 e 17 para nós terminarmos. Eu já li o versículo 16, mas vamos ler de novo. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente. Então Deus está dando, eu estou dando liberdade para vocês comer de toda árvore, de todo fruto que está sendo estabelecido aqui no jardim. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrereis. Aí vamos para o versículo 18. E disse o Senhor Deus, não é bom
que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Olha só, que esteja como diante dele. Havendo, pois, Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a árvore do céu, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou, e toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs o nome em todo gado, as aves do céu, e todo animal do campo. Mas para o homem não havia e não achava adjuntora que estivesse como adiante dele. Olha só, como adiante dele. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas, cerrou a carne, e em seu lugar, e da costela que o Senhor tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e será chamada varoa, portanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estiveram nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Bem, nós estamos chegando aqui no final deste capítulo. O texto diz, primeiro, não é bom que o homem esteja só. Veja só o processo. Deus faz os animais para Adão dar nomes, versículos 19 ao 20, mostrando que Adão era um ser que tinha autoridade aqui nessa terra. Mas entre eles não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então Deus pega e cria a mulher. Deus faz Adão cair em um sono profundo, toma as suas costelas e forma a mulher. Adão reconhece, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então a instituição aqui está relacionada à questão do casamento. Deus criou o homem e a mulher. O texto diz, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, tornando-se dois, uma só carne. Então, dá para entender que o casamento, literalmente, é uma instituição divina, monogâmica e heterossexual, baseada na união, amor e companheirismo. Então, o que é o casamento? O casamento é uma instituição divina, baseada na união, no amor e no companheirismo. A felicidade humana inclui o relacionamento, a companhia, a construção de uma vida a dois, segundo o propósito de Deus. Então isso aqui é muito importante você entender, que Deus criou tanto o homem como a mulher com o objetivo de um relacionamento duradouro. Não é um relacionamento que é para ser desfeito em vida. A única coisa que separa o homem de uma mulher, após o casamento, é a sua morte. Após a morte, o homem é literalmente separado da mulher. Então, para concluir, a felicidade do homem, aqui vamos falar em 5 aspectos. Primeiro, a provisão. Então Deus fez para ele um jardim fértil, onde tinha tudo para ele
viver bem. Trabalho com sentido, cultivar e guardar o jardim. Liberdade com responsabilidade. Deus falou, coma de todas as árvores, exceto uma. Então, de todas as árvores ele podia comer, mas uma lhe era proibida. Isso dar ao homem limite. O homem tinha um limite. Companhia, fez uma auxiliadora para o homem, uma disjuntora, e comunhão com Deus. O homem tinha relacionamento direto com o Senhor. Então isso aqui é o que nós estudamos hoje. Deus abençoe a sua vida. Então é o que nós estudamos hoje e nós vamos encerrar aqui. Espero que você tenha assistido. Você que assistiu, diga ok, a paz, compartilhe. Deus abençoe. Nós vamos estar agora nesse momento orando a Deus para encerrarmos essa transmissão. Nós vamos encerrar essa transmissão. Mas nós vamos estar na continuação do estudo de Gênesis. No próximo estudo nós vamos falar no capítulo 13 sobre a queda do homem e a esperança de redenção. É o que nós vamos estar falando no nosso próximo estudo. Vamos orar? Querido e amado Deus, nesse momento eu agradeço por esse momento que estivemos. Toma a vida de cada pessoa que assistiu, nem que seja um minuto, aqueles que estão assistindo, aqueles que deram o seu ok, aqueles que compartilharam, aqueles que vão assistir, Senhor, os flash, que vão assistir, Senhor, em outras plataformas. Nós oramos em nome de Jesus, que a tua bênção seja decretada na vida de cada um, que a cura venha, que a prosperidade venha, que tenhamos relacionamentos saudáveis, Senhor, na nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor abençoe a sua vida rica e abundantemente. O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Deus abençoe.